Muito obrigado. Quero saudar a todos, a graça e a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer da minha alegria, a minha satisfação. Quando eu estava chegando ali, o irmão na porta disse: o senhor é o nosso pastor Marcelo de hoje. Eu falei: eu não sou digno nem de desatar a sandália do homem. Mas é uma grande honra usar esse púlpito que o pastor Marcelo tem usado e tantos outros homens de Deus por aqui passou, como o pastor Orivaldo e tantos outros, Orivaldo Pimentel e tantos outros que por aqui passaram, que são inspiração para nós. São homens que deixaram um legado e uma história fantástica nessa igreja. Estou muito feliz por estar aqui. Estou chegando na cidade de Vitória, de volta, na verdade, né? Dia 6 de abril me retornei de Pancas com a minha esposa, que está por aí. Minha esposa, cadê você? Fique de pé, minha esposa, minha filha também. Fique de pé aí, minha esposa, minha filha, meu filho também deve estar aí, está lá no cantinho. Minha esposa, minha filha, meu filho, minha nora, minhas netas também estão ali. É uma grande alegria estar com vocês aqui, tá bom? Abram suas Bíblias, por favor, assentado como estamos. 1 Pedro, capítulo de número 3, dos versos 8 ao verso 12. Estarei lendo, os irmãos acompanhem na sua versão, na sua Bíblia que está em suas mãos, o texto de 1 Pedro 3, de 8 a 12. O tema da nossa conversa essa noite é vivendo com graça. Vivendo com graça. Leamos então, estarei lendo e os irmãos acompanhem aí. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, seja passivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribua mal com mal, nem insulto com insulto, e ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Feche os seus olhos. Pai querido, nós estamos diante da Tua maravilhosa palavra. E aqui viemos nessa noite também, além dos louvores que já ouvimos, ouvir a Tua voz. Para tanto, fale conosco essa noite. Para tanto, tira de nós tudo que não Te agrada, nos esvazia de nós mesmos e enche-nos com o Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Usa a minha vida de maneira a qual possamos nessa noite glorificar o Teu nome, que é bendito, digno e santo para tudo sempre. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, por que desse tema, vivendo com graça? Qual a razão da escolha desse tema, pastor Samuel? Qual a razão da escolha desse tema? Meus irmãos, chegamos aqui no dia 6 de abril, primeira coisa que nós conversamos, eu e minha esposa, vamos visitar algumas igrejas. E nós visitamos algumas igrejas. Preguei na Igreja Batista do Urim, preguei em Itaparica, visitamos outras igrejas, a Primeira de Vitória, porque eu sou da Primeira de Vitória, eu sou seminarista da Primeira de Vitória, do pastor Oliveira de Araújo, fui meu concílio lá na Primeira de Vitória, então uma alegria visitar essas igrejas. Aí falamos, vamos visitar também a Mata Praia. E quando eu cheguei aqui na Mata Praia, que entramos por aquela porta, sentamos ali numa quarta-feira, a recepção de vocês foram tão comovente, tão forte, que não conseguiu mais esquecer. Falei, vamos visitar outras igrejas.
E continuamos visitando as igrejas. Porque pastor é assim, quando a gente sai, a gente vem de um ministério e vem para uma outra igreja, tem que ter cuidado aonde você vai, porque pode ser que você chegue numa igreja e acaba gerando uma preocupação no pastor, achando que você está interessado no ministério dele. E eu com essa preocupação vim pensando nisso. Falei, bom, o pastor Marcelo já conheço, meu professor, deu aula para mim no seminário. Amo o pastor Marcelo, amo as suas pregações, amo o seu jeito de ser, o seu modus operandi de ser. Amo o louvor da igreja, mas não foi só isso que nos cativou. O que nos cativou foi entrar para aquela porta. Meu irmão vice-presidente, parece que tinha uma placa escrita no peito dos irmãos dizendo assim, eu também não sou perfeito, seja bem-vindo. Foi o que eu senti aqui. E nós não conseguimos mais, então, parar de pensar na Mata Praia. E aqui estamos nós, eu, minha esposa. Quinta-feira vamos ser recebidos aqui. O pastor Marcelo já me chamou para conversar lá no gabinete dele, fui lá conversar. Preocupação do pastor Marcelo na recepção. Pastor Gil, estou tudo bem? O senhor está vindo de lá? Como é que está a condição financeira? Tudo bem? Até isso ele me perguntou. Então, são coisas pequenas que fazem a diferença tão grande. Fala, poxa, eu fui acolhido, fui recebido. Então, a razão desse tema, vivendo com graça, é por causa de vocês. Sentado ali naquele cantinho, os irmãos iam lá cumprimentar, conversar, perguntar. O irmão aqui, né, irmão? Diácono, foi lá me dar um abraço e falou, poxa, que bom, o senhor está vindo aqui. E outras irmãs, a minha esposa, a irmã Ruth na porta, a irmã Sônia na porta, nos tratando. Então, gente, isso faz toda a diferença. Então, a razão desse tema hoje não é para poder ensinar vocês, muito pelo contrário, é para lembrar e mostrar para vocês que vocês estão no caminho certo. É assim mesmo, é isso que Deus quer de cada um de nós. O que Deus quer do seu servo é que nós sejamos gentis, legais, prestativos, hospitaleiros, que sabem receber as pessoas. Quem entra aqui nessa igreja não quer sair mais. E o que é mais interessante, meus irmãos, é que há um preconceito em relação à igreja Batista Mata da Praia. Nossa, a igreja Batista Mata da Praia, igreja de burguês, igreja de gente rica, não vou lá não. Porque esse prego, quando vem aqui, se surpreende com a simplicidade, com a graça que vocês transmitem, com a recepção maravilhosa de todos. E eu observando dali como se relacionam, como que interagem, como que se abraçam. Estava eu lá aguardando o pastor Marcelo. De repente entra uma senhora e me cumprimenta com a gentileza. Então, um pouquinho sabe o pastor Marcelo. Ô, doutora, era uma médica. Essas coisas que o mundo está carente. O mundo está carente de hospitalidade, de gentileza, de bons tratos. Essa é a maior pregação, Pedro. Essa pregação, isso que você fez, ligar para mim, pastor, só vai pregar domingo. Esse contato, esse relacionamento. Hoje, o que mais enfraquece as igrejas batistas tradicionais é a falta de relacionamento. Eu pastoreei 3 igrejas em todo o meu ministério, só 3 igrejas em todo o ministério. Todas as igrejas que eu fui, a maior dificuldade que eu tive com alguns irmãos é em relação ao relacionamento, à convivência, a dificuldade de conviver, sempre alguém achando que era melhor, ou maior, ou mais importante que o outro. Isso trouxe algumas dificuldades. Então, hoje, a grande dificuldade das igrejas é em relação à convivência. E eu aqui fui tão bem recebido com a minha esposa. Por isso, essa alegria de estar aqui. Por isso, quero trazer algumas considerações importantes acerca da graça. O que a graça pode fazer conosco, na minha vida e na sua vida. O apóstolo Pedro, nesse texto, ele relata algo muito interessante. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribua mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso fostes chamados, para receber bênção como herança. Ontem eu presenciei uma cena muito interessante.
um pedido de perdão. A pessoa cometeu algum erro lá atrás, passou-se o tempo, teve a oportunidade de pedir perdão e pediu perdão, disse, olha, você me perdoa? E a pessoa disse assim, olha, eu não te perdoo não. Quem perdoa é Deus. Eu posso te desculpar, mas perdoar não. A princípio eu achei aquela fala bastante dura, porque na verdade eu não sabia o que tinha acontecido, né, lá atrás. Mas hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, a Araci, estava dando aula na Araci, a professora Araci, e o tema era sobre oração, e a importância da oração, e Jesus ensinando sobre a oração, ele diz, olha, perdoa as minhas falhas, os meus pecados, como eu perdoo a quem tem me ofendido. Então, há uma condição em relação ao perdão. E o perdão, meu irmão, se não vir acompanhado de graça, muita renúncia, a gente não consegue agir assim. E é uma ordem do Senhor. Quando ele ensina sobre a oração, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Então, a graça é algo que nos acompanha e ela pode ser algo que nos muda, nos transforma, nos faz alcançar altos voos nessa vida. Quando nós abrimos a Bíblia em João, na verdade, João capítulo 1, verso 16, diz assim, porque todos nós temos sido abençoados com a riqueza do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Hoje o que nós mais cantamos aqui foi sobre amor. Então, a graça de Deus nos abençoa de maneira maravilhosa, porque Jesus é o doador, Ele é o doador da graça, é Ele que concede graça em nós. Nós não temos muita coisa, o que nós temos em nós de bom é o que vem de Deus. E a graça que nos alcançou quando nós estamos perdidos, é essa graça que eu preciso passar adiante, alcançar as pessoas que estão ao nosso lado, porque quando eu me comporto como vocês se comportaram comigo, vocês não serão esquecidos. Como é bom estar perto de gente que está cheia de graça. Ao contrário disso, são pessoas sem graça. Quem gosta de ficar perto de gente sem graça, né? Gente sem graça não atrai, mas gente cheia de graça nos atrai. E aqui eu encontrei graça. E em Jesus nós encontramos a graça, porque Ele é o doador da graça. Ele é a essência da graça. Tanto que em Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se gloria. Porque somos feitura sua para a prática das boas obras. Então essa graça de Jesus que nos alcançou um dia e nos fez hoje ter a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida e que somos herdeiros dos céus através da graça que foi dispensada na cruz do Calvário por nós. Nós precisamos também repartir essa graça com as pessoas que se aproximam de nós. E quando você abraça alguém, essa pessoa se apaixona pela gente, querem estar perto, querem aprender mais, querem beber mais daquilo que nós temos para oferecer a cada uma delas. Debaixo da graça temos vitória. Debaixo da graça temos vitória. O texto final que nós lemos aqui diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às orações, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, a graça nos faz fazer com que o Senhor olhe para nós, que os olhos do Senhor estejam atentos às nossas orações, como Ele disse um dia, lá para Salomão, quando fez o templo, lá em 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7, 13 em diante. Se eu cerrar o céu para que não haja chuva, ou se mandar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste sobre os homens, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face,
Eu ouvirei as suas preces, perdoarei os seus pecados. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Então, o nosso comportamento em relação a Deus pode fazer com que as vitórias nos alcancem, as bênçãos nos alcancem de maneira maravilhosa, porque os olhos do Senhor estão atentos às nossas orações. Pastor Aí, que me abraçou também na chegada da pastora Aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Estudei com a esposa. Os olhos do Senhor estão atentos às suas orações, mas tudo isso depende do nosso comportamento, dependendo da forma que eu trato a minha esposa, que eu trato o meu esposo, você trata o seu esposo. A Bíblia diz que se você maltrata a sua esposa, as suas orações são impedidas, não chegam ao céu. Então, depende muito do nosso comportamento. Percebe que a vida relacional com Deus, ela é condicional? A salvação não, a salvação é graça, é misericórdia, é um amor incomparável. Mas o relacionamento, a vida com Deus é condicional, depende de uma postura, de um comportamento, de um jeito de ser, de uma forma de buscar, de uma forma de amar as pessoas do jeito que elas são, independente da forma que elas são, nós amamos essas pessoas e achegamos a ela. E se você achegar a ela com graça, ela nunca mais se esquece de você. Isso é algo realmente maravilhoso. Então, a graça do Senhor nos concede vitória. O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos, capítulo 6, verso 14, diz assim: o pecado não dominará você, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus, que é maravilhosa e que nos alcança nos piores momentos da nossa vida. Quando nós menos merecemos ser alcançados, é aí que Deus alcança, é aí que Deus chega, é aí que o Espírito Santo chega. Hoje pela manhã o pastor Gustavo falou sobre a tempestade no mar, não é isso? E ele disse que naquela tempestade Jesus dormia, mas Jesus estava atento. Tem outra passagem que Jesus estava no monte orando, os discípulos foram por mar e veio a tempestade, e Jesus aparece andando sobre as águas. Os irmãos conhecem esse texto, andando sobre as águas, no meio da tempestade para acalmar. Jesus sempre vem, independente da situação. Então eu preciso crer nisso, eu preciso confiar nisso, eu preciso andar de maneira qual a graça dele possa me alcançar e através de mim alcançar outras pessoas. Então quero parabenizar vocês, porque vocês estão vivendo isso de maneira prática. Se alguém não está vivendo isso, passa a viver, porque abençoar as pessoas é maravilhoso. É uma forma de você dispensar, de você expressar a graça que Deus te deu, colocou em você. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus olhou e viu você perdido, e veio te buscar como bom pastor, que busca suas ovelhas quando está perdida, que traz nos braços as suas ovelhas e leva a um lugar seguro. Vivam com graça a cada dia. Pela graça somos o que somos. Pela graça eu sou o que sou. O apóstolo Paulo diz: pela graça eu sou o que sou. Quando nós olhamos em 1 Coríntios 15, verso 10, ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultado. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tenho feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. É a graça. É a graça. Graça é um favor imerecido. Você não faz porque a pessoa merece. Você faz porque ela precisa de receber essa graça. E isso tem
trago pessoas a essa igreja, isso tem trago pessoas para o reino de Deus, isso tem trago pessoas para o céu, tem enchido o céu através dessa forma de evangelizar, através dessa forma de proclamar o reino de Deus, através da prática, da graça, do amor, da atenção, da gentileza, do carinho com as pessoas menos favorecidas, aquelas que estão perdidas. Menos favorecidas não são só as pessoas que têm necessidades materiais, menos favorecidas são pessoas que têm necessidade de salvação, que estão perdidas, mesmo em meio às grandes prosperidades, estão perdidas. Eu vi uma ilustração, acho que foi o pastor Marcelo que contou de um homem muito rico que estava doente, morreu com 50 anos. Acho que foi na quarta-feira passada que ele falou sobre isso. Hein? Isso, falou. Tinha muito dinheiro, adoeceu, morreu. Então são pessoas que, mesmo sendo elevado na sua situação financeira, mas não pode acrescentar um covo da sua altura. Meu irmão, minha irmã, a vida e a morte anda no fio de uma espada. Hoje você cai para a vida, mas hoje ainda você pode cair para a morte. A vida é iminente, como a morte é iminente a todos nós. Eu tenho aprendido algo muito interessante na minha vida. Viver todos os dias como se fosse o último dia da minha vida. Quando você pensa assim, você começa então a viver com mais graça, fazendo valer cada minuto, cada segundo de importância que você tem com alguém que você ama. Se eu perguntasse hoje aqui a um marido, ou aos maridos que aqui estão, se você soubesse que a sua esposa morreria amanhã, e ela não soubesse disso para você, se Deus chegasse para você e dissesse, olha, amanhã eu vou recolher a sua esposa, o que você faria com ela hoje? Talvez você abraçaria, beijaria, daria presente, daria flores, tentaria fazer num dia aquilo que talvez você deixou de fazer a vida inteira. Aí você pode dizer assim, mas pastor, isso não vai acontecer. Quem disse que não? Quem disse que não? Quem somos nós para saber o que vai acontecer amanhã ou daqui 10 minutos? Jesus pode voltar daqui 10 minutos. Os céus podem se abrir, os anjos podem começar a tocar suas trombetas e abrir o céu e Jesus voltar para anunciar a redenção dos seus filhos aqui, o arrebatamento. Então, meu amado irmão, viva com graça cada dia. Aquilo que você pensa que faria se a esposa ou o esposo fosse viver só mais um dia, faça todo dia, porque pode ser que sim. Quantas pessoas saem de casa para trabalhar e não voltam mais, voltam talvez numa urna, num caixão. Então vivam com graça, filhos, vivam com graça, jovens, esse mês de agosto é o mês da juventude, jovens, vivam com graça com seus pais, ame os seus pais, respeite os seus pais, vivam com graça, com gentileza, abrace mais, diga mais eu te amo, diga para as pessoas que elas são importantes para vocês, porque isso é graça, isso fortalece o relacionamento, e a convivência melhora. A falta de harmonia nos lares hoje tem sido muito grande por causa da informatização. As pessoas hoje estão ligando para os filhos de dentro de casa, o filho está no quarto, liga, filho, vem almoçar. Eu ligo para o meu filho no segundo andar, falo, filho, o almoço está pronto, ele mora no segundo andar. Eu não vou lá mais gritar, filho, vem almoçar, como fazia antes. Eu ligo, filho, o almoço está pronto. Né, filho? E ele me liga também, só tem uma laje que não separa. Nós estamos conversando menos, estamos interagindo menos, estamos expressando menos a graça que Deus colocou em nós. Então vamos expressar a graça que Deus nos deu enquanto podemos, enquanto é dia. Porque pode ser que amanhã seja noite, não dá mais, aí já não tem como mais fazer tudo de uma vez só. A graça de Deus nos faz ser quem nós somos. Eu fui alcançado pela graça de Deus aos 30 anos de idade, querido maestro, aos 30 anos.
né, Pedro? Alcançado no pior momento da minha vida, quando eu menos merecia, se é que alguém mereça alguma coisa, era o momento que eu menos merecia, foi quando Deus me alcançou. Deus olhou para mim, me viu perdido, mas disse: eu vou te dar mais uma oportunidade. E me deu mais uma oportunidade, e eu abracei essa oportunidade. Já estou há 35 anos servindo ao Senhor. Graças a Deus, para a glória de Deus. Como diz o pastor Marcelo, eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Estou feliz demais por ter sido alcançado, porque eu pensei que eu estava no fim, que eu estava acabado. Mas o grande lance, que quando você chega no fundo do poço, como diz o pastor Hernandes de Lopes, você chega o fundo do poço é o lugar mais ansiado por aqueles que estão ansiosos. Porque quando você chega no fundo do poço, você não tem nenhum lugar mais para olhar, a não ser para cima. E quando você olha para cima, você encontra quem? Jesus, com os braços abertos para te receber, para te estender a mão, para te socorrer e te colocar no barco, no lugar seguro, e dizer: homem, por que teve tão pouca fé? Esse Jesus é maravilhoso, né, Pedro? Nós cantamos: Jesus, eu te amo. Gente, que hino lindo vocês cantaram aqui. Como as meninas têm a voz lindíssima aqui, que me emocionou. Jesus, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Porque se Ele não tivesse me amado primeiro, eu não conseguiria ter esse amor. Mas como Ele dispensou um amor por mim quando eu menos merecia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vivam com graça, porque a graça de Deus nos faz ser quem nós realmente somos. Saímos daquela capa de andarmos representando, como se estivesse tudo bem, e passamos a ser nós mesmos. Como eu disse, é como se eu tivesse chegado naquela porta e encontrei escrito na placa, no peito das irmãs, está na introdução: eu não sou perfeito, seja bem-vindo. Igreja é cheia de pessoas imperfeitas. Estamos aqui pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus por cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar nessa noite de maneira maravilhosa, abençoar você de maneira poderosa, para que você possa colocar em prática isso. Não para ensinar, mas para lembrar vocês do que vocês têm feito de maneira maravilhosa, a ponto que me encantou, que eu não quis ir para outro lugar. Eu podia ter ido para tantos outros, eu moro aqui perto, na verdade, né? Uma opção também aqui perto, mas eu podia ter ido para outras igrejas, mas eu cheguei aqui e fui tão bem recebido com a minha esposa e minha família, que nós achamos por bem, nesse tempo, glorificar a Deus aqui nesse lugar, mas também trabalhar, servir ao Senhor, fazer a vontade dEle a cada dia, e que esse evangelho do reino seja proclamado, seja expandido, e que outras pessoas agreguem a esse rebanho, que vamos morar no céu. Mas é essa graça que nos faz sermos quem nós realmente somos. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, nos ajudarmos a colocarmos em prática o que temos aprendido do Senhor Jesus. Amém?